O Senhor plantou uma vinha com amor, dela cuidou, esperou que das uvas boas, uvas bravas dela brotou. Que mais pode eu fazer? Assim perguntou o Senhor. Tudo eu já fiz pela vinha, como Supremo Pastor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos para o capítulo 15 e vamos ler do versículo 36 até o versículo 41. Diz assim as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfília, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Paulo e Barnabé, eles viajavam anunciando a palavra de Deus, proclamando a palavra de Deus. Só que Paulo resolveu voltar pelas regiões onde eles tinham pregado a palavra de Deus para ver como estavam os irmãos. E isso é um cuidado espiritual que Paulo tinha para com todos aqueles que, arrependidos dos seus pecados, abriram os seus corações e aceitaram Cristo como Salvador de suas vidas. E naturalmente, quando a pessoa aceita Jesus, ela precisa de cuidados. Por que cuidados? Porque quando Jesus subiu para a presença de Deus, ele disse: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, além de proclamar o Evangelho, os discípulos tinham a responsabilidade também de batizá-los e, além de batizá-los, ensinar todas as coisas que Jesus ordenou. Ou seja, eles deveriam educar aquelas pessoas que foram convertidas. Eles deviam doutrinar essas pessoas. E Paulo, ele deseja voltar para rever os irmãos.
Só que Barnabé queria levar João, que também era chamado de Marcos. E Paulo não queria levar o João. Por que Paulo não queria? Porque eles fizeram uma viagem missionária e João, apelidado de Marcos, desistiu na estrada e voltou para Jerusalém. E então Barnabé queria levar João, mas ele disse, não vamos levá-lo, porque se ele desistir, vai ficar ruim, é melhor não levarmos. Mas então Barnabé e Paulo não se entenderam, porque Barnabé queria porque queria levar o João Marcos. E a desavença, o desentendimento foi tão grande entre Barnabé e Paulo que eles resolveram então separar-se. Ou seja, Barnabé ia para uma região e Paulo ia para outra região. Barnabé pregaria em um espaço geográfico e Paulo pregaria em outro espaço geográfico. E então Paulo escolheu Silas e Barnabé viajou com João, chamado Marcos. E a Bíblia diz aqui no versículo que Paulo passou pela Síria, passou pela Cilícia, confirmando as igrejas. Ou seja, Paulo estava novamente cuidando da vida espiritual de todos aqueles irmãos que se arrependeram dos seus pecados e abriram os seus corações e aceitaram Cristo como Salvador de suas vidas. E é nesse sentido que as igrejas elas precisam de pastores. Quem são os pastores? São pessoas escolhidas por Deus, vocacionadas por Deus para cuidar da igreja, levando a igreja a um bom conhecimento doutrinário e também levando a igreja a desenvolver a obra de proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, enquanto Jesus não voltar, a responsabilidade da igreja é proclamar. Como Jesus falou para os seus discípulos, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Então Paulo e Barnabé estavam corretos em fazer as suas viagens missionárias e dizer ao mundo que só Jesus Cristo salva. Muitos tinham dinheiro para Jesus ofertar daquilo que lhe sobrava. Quiseram a Jesus nos doar. Uma viúva pobre foi a Jesus ofertar, lançou ali as pequenas moedas, se tudo quis ela dar.
Oremos, agradecemos a Deus por esse momento na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Bom dia, que Deus vos abençoe.